Sortilégio é a próxima atração das novelas da tarde do SBT. A história, protagonizada por Jaqueline Bracamontes e William Levy, está de volta a partir do dia 24. É a terceira exibição da história pelo SBT, mas pasmem, o SBT nunca exibiu a novela direito, já que essa trama, produzida por Carla Estrada, pena a cada exibição com uma expressiva censura. Bora falar disso no Almanaque Latino de hoje? Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. E se tem um momento onde a classificação é livre nesse programa, é esse singelo momento onde peço a sua ajuda para nossa comunidade chegar a mais e mais pessoas. Como? É bem simples, deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal. E clique neste sininho para o YouTube te atualizar de todas as novidades por aqui. Sortilégio vem aí, pela terceira vez nas tardes do SBT. E sempre que uma novela é repetida no Brasil, eu costumo pegar o meu acervo de novelas e fazer uma maratona daquela história, para refrescar a memória, tentar buscar algum comentário novo, alguma impressão diferente daquele conteúdo. Bom, eu fiz isso com Sortilégio, e conforme eu ia avançando, o comentário que foi ficando mais forte na minha cabeça era: o SBT nunca exibiu essa novela direito. Há umas semanas atrás, num programa sobre possíveis cortes em 3 vezes Ana, eu tava falando sobre 2 tipos de cortes. Aqueles que são feitos pontualmente numa cena de sexo ou violência e que acaba sendo de praxe para aquela atração ser exibida no horário da tarde. E aquele outro tipo de corte, quando começam a picotar cenas e núcleos e aquele telespectador que nem presta atenção se a novela tá ou não na íntegra, começa a se aborrecer, porque os cortes tiram a lógica da história, como se o raciocínio daquele enredo fosse perdido de tanta tesoura. Revendo Sortilégio, acho que a novela sofreu um pouco com esses 2 tipos de cortes. Eu sinto que a produtora Carla Estrada concebeu o Sortilégio justamente trazendo as cenas mais apimentadas como parte do conceito da novela. Quer dizer, como um elemento imprescindível da linguagem que ela queria adotar. Mas para isso, preciso fazer uma retrospectiva rápida sobre as origens dessa novela. Sortilégio foi a terceira versão para TV de uma história original da escritora Maria Saratini chamada Tu ou Nadie. O SBT, inclusive, exibiu essa novela, que foi produzida por Ernesto Alonso e protagonizada por Lucía Mendes e o recém-falecido Andrés Garcia. Aqui no Brasil, foi batizada como Só Você. Na década de 1990, a Televisa produziu 2 versões dessa história. Acapulco, Corpo e Alma foi produzida por José Alberto Castro e estrelada por Saul Lisasso e Patrícia Manterola. Em paralelo, eles também fizeram uma versão em inglês dessa história, com um elenco estrangeiro, feita apenas para vendas do mercado internacional. Essas foram 2 adaptações, até que, em 2009, a própria Maria Saratini voltou a adaptar a própria criação dela para Sortilégio, sob a produção de Carla Estrada. O curioso é que a Carla vinha de 3 novelas de época bastante caras e complexas de se realizar para o padrão da Televisa naquele momento. A última, inclusive, havia sido um fracasso de audiência. Decidiram, então, por uma nova versão de Tu ou Nadie, tecnicamente algo mais modesto, e foi aí que a Carla Estrada resolveu investir em outros truques para a novela dela chamar atenção. Por incrível que pareça, em 2022, a Televisa lançou outra versão para essa história. Com o título de Cabo, ela é protagonizada por Bárbara de Regil e Matias Novoa. Em breve, a gente vai fazer um programa para comparar as versões dessa história, e daí eu me aprofundo mais em Cabo e nas outras. É importante dizer que todas as versões da novela sempre tiveram essa característica de ser considerada sensual, com muitas cenas amorosas consideradas bem quentes, principalmente entre os protagonistas. A original, Só Você,
também foi considerada ousada para os padrões da época, mas Sortilégio realmente está um tom acima disso. É como se a concepção da história estivesse plantada em cima de que a atração física entre os protagonistas fique evidente o tempo inteiro. Ou seja, a sensualidade na novela não é exatamente uma apelação, mas uma proposta artística da novela. Não dá pra dizer que o SBT cortou sequências mais quentes completas, mas praticamente não teve nenhuma exibida na íntegra. Se você procurar no YouTube, tem uma lista sem fim de vídeos Sortilégio sem cortes. Lá, você vai poder ver a bunda do William Levy mais de uma vez, já que no que depender do SBT, eu duvido que algum dia exibam essa cena na íntegra. Mas claro que toda essa sensualidade intencional não ia passar sem o julgamento de um ou outro por aí. Uma reportagem do jornalista Diego Terra para o site TV História, publicada recentemente, relembrou alguns contratempos que Sortilégio passou com o Ministério Público quando foi exibida pela primeira vez no Brasil. Segundo a matéria, muitas denúncias sobre o conteúdo da novela foram feitas durante a exibição dela. De certa maneira, produto até do burburinho que se especulava na internet de como a novela havia desempenhado no México, onde mesmo sendo exibida às 9 da noite, também foi taxada de erótica por uma ala mais conservadora do público. A reportagem cita que o site Na Telinha chegou a ter acesso a duas de inúmeras denúncias que o Ministério Público do Estado de São Paulo recebeu. Apesar disso, o SBT já havia adequado a novela para poder ser liberada com a classificação de 10 anos. E é como eu sempre digo, quando você corta uma bundinha ali, um soco ali, é uma coisa, mas tem alguns cortes que chegam a desvirtuar a história em si. Foi o que aconteceu numa trama pra lá de ousada, envolvendo os personagens da atriz Chantal Andere e dos atores Marcelo Córdoba e Julián Gil. No enredo, esse último é um bom vivan bissexual que se envolve com marido e esposa, que vivem um casamento turbulento de pura aparência. Mas no SBT não ficou tão claro assim que existia esse envolvimento bissexual, porque tem as cenas em que os dois estão na cama, mas também tem sequências onde eles conversam sobre isso. E eu imagino os editores em apuros para deixar a trama com alguma lógica e sendo submetido a cortar tanto. Até porque, uma coisa que essa minha maratona de Sortilégio deixou claro é que a novela, mesmo reciclando um argumento da década de 1980, era mais ousada que qualquer outra coisa que a Televisa vinha produzindo naquele período. Como eu disse, a sensualidade da novela era um conceito que ia além das cenas de sexo. Eram também alguns diálogos bem explícitos. Esses sobre a bissexualidade do Ulisses e do Roberto, por exemplo, me impressionaram pela franqueza. Não era algo nas entrelinhas, era dito com todas as palavras que eles tinham um caso. Essa vibe sensual foi uma característica não só de Sortilégio, mas de praticamente todas as novelas escritas pela Maria Zaratini, que faleceu em 2019. Para quem não conhece, ela também foi adaptadora de duas versões clássicas da obra de Caridad Bravo Adams, a versão de 1993 de Coração Selvagem e Amor Real, em 2003, também produzida pela Carla Estrada. Eram novelas onde, mesmo com todo o romantismo, havia falas e sequências sobre a atração física, o prazer sexual e alguns tabus sexuais. Outra característica bem forte da escrita da Maria Zaratini é que o galã não é um mero adorno pro enredo, e muitas vezes ele monopoliza boa parte da ação, até mais que a mocinha da novela. Em Sortilégio, o Alessandro, interpretado pelo William Levy, tá em todo lugar e ao mesmo tempo. Muitas coisas giram ao redor dele, e a autora fez questão que o protagonista
tenha uma personalidade de liderança, e não um bobo manipulado que acredita em tudo. Por exemplo, ele tem certeza que o meio-irmão dele não é flor que se cheire. Mas falando em acreditar em tudo, um dos grandes trunfos de Sortilégio é que eu sinto que o argumento inicial da história, de um irmão tramando a morte do outro e botando uma falsa viúva para cobrar a herança, era já frágil para 2009. O tempo das coisas, a tecnologia, o acesso à informação fariam o plano ser desmascarado em 2 minutos, bem diferente da versão original de 1985. E sinto que a autora fez bem em aproveitar o argumento, mas mais como ponto de partida da história, tanto que isso é resolvido relativamente rápido. Inclusive, eu parei para pensar. Se o Bruno, o vilão interpretado pelo David Cepeda, planejou 1000 armadilhas para o meio-irmão ao longo da novela, nesta ele teria sido mais eficiente se, ao invés de usar a bondosa e ingênua Maria José como a suposta viúva, tivesse chamado uma golpista que já soubesse como atuar e que não ia fazer cara de espanto pra tudo, né? Se ela agilizou e modernizou isso, ao mesmo tempo, a autora insistiu nos plots que eu considero bem ao estilo A Gata, que é uma novela bem alicerçada na década de 1970. Por exemplo, aquela trama que a vilã Maura, interpretada pela Ana Brenda, trama pra fazer parecer que a Maria José tem um amante oculto. Sabe, que coisa mais velha. A maneira que as coisas acontecem é tudo muito com cara de antigo. A Maura, aliás, segue uma das vilãs mais inexpressivas que eu já vi numa novela. Me chama a atenção aquele núcleo de personagens que ficam o dia todo sem fazer absolutamente nada, só sendo rico. É tipo a geração nem, que nem estuda e nem trabalha, mas todos com mais de 30 anos de idade. Para dar andamento na história, a autora criou um trecho em que se descobre que a personagem da Jaqueline Bracamontes tem uma irmã gêmea que tá por aí muito drogada. E essa é a história que cobra a força da metade da novela pra frente. Não é todo mundo que curte essa parte, mas eu gostei bastante, porque eu senti que a autora conseguiu usar 2 clichês surrados das telenovelas de uma maneira inteligente, a irmã gêmea e a amnésia, e ainda colocou uns elementos envolvendo umas experiências científicas que eu achei até que diferente para uma novela. Como eu já citei, a Carla Estrada vinha de uma sequência de novelas de época que trouxeram muita experiência e aperfeiçoamento técnico. Em Sortilégio, ela também inseriu alguns aspectos visuais interessantes, várias e várias sequências com a câmera acompanhando a ação dos personagens cenário adentro. E isso é algo bem forte na novela, assim como muito uso da handcam, que é a câmera de mão. Achei que a cenografia deixou um pouco a desejar. A mansão da família Lombardo, embora gigante, é muito feia, com umas cores muito extravagantes para uma família tão rica. Algumas caracterizações eu também não curti tanto, como o visual da Jaqueline Bracamontes no começo da novela, ou a peruca usada pela personagem da atriz Daniela Romo. E no aspecto artístico, a direção de elenco ficou a cargo de Mônica Miguel, que é uma perita em fazer os atores mais canastrões se saírem com alguma dignidade em cena. William Levy, bastante criticado em todas as novelas que atua, até que aqui se sai um pouco melhor. O personagem também ajuda, mas não peçam para ele chorar em cena, que simplesmente não rola. O David Cepeda, eu sinto que tem um excesso de ar maquiavélico de vilão, mas não dá pra negar que ele emprestou um carisma para esse vilão que chamou bastante atenção. E quando você olha pro elenco de Sortilégio, você não enxerga aquele batalhão de astros e primeiros atores que as novelas da Carla Estrada costumam trazer no seu cast, mas com certeza reparou no timaço de galãs por metro quadrado que a produtora escalou para a novela. William Levy, David Cepeda, Gabriel Soto, Julian Gil, Marcelo Córdoba, todos trabalhados no Whey Protein e imprimindo essa característica de sensualidade que eu já citei aqui. Ah, mas do que adianta tudo isso se vão cortar a novela? Surge uma esperança, que também foi citada na reportagem do TV História.
Pode ser que o SBT Vídeos, que é aquela plataforma onde o SBT sobe os capítulos das novelas, disponibilize Sortilégio na íntegra finalmente. E aí, esse papo sobre Sortilégio te deu vontade de que comece logo a milionésima reprise das novelas da tarde do SBT? Para você, o que foi o melhor e o pior da história? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo Almanaque Latino.